Olá, lobinhos e lobinhas, melhor possível. Aqui é o Aquela Cláudio trazendo para vocês mais um episódio, um vídeo voltado para a interpretação do livro da Jungle. Hoje eu quero falar de um personagem bastante emblemático, mas ao mesmo tempo pouco lembrado por alguns. Eu estou falando de um personagem humano. Ele é Buldeo. Você sabe quem é Buldeo? O seu Aquelá contou a história dele. Ele aparece em duas historinhas do livro da Jungle que eu colocarei aqui na descrição embaixo, que é a história Tigre Tigre e a história O Avanço da Jungle, certo? Procurem ler, procurem conhecer essas histórias, são maravilhosas, mas se quiser, tem o Aquela Cláudio contando ela para vocês também. Olha só, Buldeo é um personagem bastante controverso e bastante complicado. Ele é descrito por Kipling como um vilão, por assim dizer. Mas era um vilão que Mowgli fazia pouco dele. Por quê? Vamos lá. Quando Mowgli ele volta, vai para a aldeia dos homens, não é? Pela primeira vez para se estabelecer por lá, ficou com Messua e tudo mais, ele foi designado para tomar conta de búfalos, para pastorear búfalos. Ele tinha um certo jeito com animais, como nós sabemos, e assim, todas as vezes nessa cidade havia um caçador extremamente orgulhoso, presunçoso, pedante, que se gabava de ser o melhor caçador daquela aldeia. Ele se gabava de ter uma carabina Towner, uma espingarda maravilhosa que era sucesso naquela época e que havia matado feras e mais feras na selva. Então, quando ele começava a descrever, contar aquelas histórias bem aumentadas, bem mentirosas, Mowgli olhava de longe e fazia assim: isso não é verdade. A selva não é desse jeito. Aí, esse personagem desenvolveu um ódio gigante por Mowgli. Tá? Até mesmo porque, quando um mentiroso é pego na mentira, automaticamente ele se torna extremamente perigoso, extremamente insuportável, tá? E claro, quem assim o fez vai se tornar seu inimigo, tá? Então Buldeo era aquela pessoa que queria, porque queria ser o centro das atenções, da referência daquela aldeia, sempre se colocava como líder diante das situações, tá? E Mowgli fazia pouco dele. E ele sabia que não era aquilo tudo, e Mowgli desmascarava ele constantemente. Uma pessoa, quando é desmascarada, é uma pessoa que vai fazer de tudo para tirar toda a credibilidade de quem está fazendo. Então, Budel ele procurou fazer isso em vários momentos, dizendo que Mowgli era um bruxo, que ele falava com os animais da selva, que ele deveria ser morto. E isso foi gerando uma situação tamanha que trouxe perigo não só para Mowgli como para Messua, tá? Então, uma outra situação foi quando chegou ao extremo, ao ponto, no episódio de Tigre Tigre, quando Mowgli ele conseguiu vencer Shere Khan, de Buldeo tendo percebido aquilo, tudo que Mowgli tinha feito, tinha conseguido, que nenhum homem tinha conseguido até então, ele quis oferecer dinheiro a Mowgli para comprar a pele e dizer para todo mundo que ele tinha matado Shere Khan. Mostrar a prova de que ele era um grande caçador, não é? A pele de Shere Khan. Não quero saber disso, não tem valor para mim, essas moedas, essas coisas. Então aquilo que era valioso para os homens, para Mowgli não era valioso. Então, assim, o que era valioso para Buldeo, as histórias mentirosas, fantasiosas, não tinha valor algum para Mowgli. Mowgli não era de sair pela selva se gabando que era isso e aquilo. Ele simplesmente fazia, ele simplesmente provocava. A personalidade dele era completamente diferente. Isso enfurecia Buldeo. Então Buldeo ele tenta à força tomar aquela pele de Mowgli e o Aquelá segura ele
pela garganta com a mandíbula. E Mowgli faz pouco dele e continua cortando a pele de Shere Khan como se nada tivesse acontecido. Depois disso, Buldeo vai chegar, vai levar toda a aldeia para dentro da selva para tentar capturar Mowgli. Depois disso também Messua é machucada junto com o esposo dela. E Mowgli ele vai liderar aquele episódio que nós chamamos de o avanço da Jungle. Tudo por causa da ganância, da ambição de Buldeo. Então podemos dizer que Buldeo ele é um personagem central, tanto na história Tigre-Tigre, como no avanço da Jungle. Podemos dizer que toda a aldeia foi destruída, tomando por base a ganância, a pedância e a presunção de Buldeo. Olha como é destrutivo uma pessoa desse jeito. Se Buldeo não fosse dessa maneira, não fosse essa pessoa tão ambiciosa, a aldeia não teria sofrido nada disso. Certo? Então, Kipling tentou passar para nós a importância de sermos mais como Mowgli, dando menos importância a essas coisas insignificantes, as coisas que elevam o nosso ego, não é? Às vezes até que não são verdade, do que qualquer outra situação. Ser um pouco mais como Mowgli, ser um pouco mais leve. Mowgli, ele tenta, com o seu jeito de ser, às vezes não tão correto, às vezes de um jeitinho meio rude, porque era uma literatura da época, era uma situação da época, era um menino criado por animais, que não tinha os mesmos trejeitos dos seres humanos, mas que traz dentro de si um valor muito forte, uma verdade muito grande e uma falta de interesse por aquilo que as sociedades querem impor para os homens, como que sendo coisas importantes e que na verdade não são. Então, tem o valor da amizade, tem o valor da verdade, da coragem, né, do descobrimento, da preservação de si e dos outros, da sua própria evolução, que Mowgli ele vai evoluindo, ele vai atingindo suas conquistas da sua maneira, tanto é que depois ele fica querendo buscar novas caçadas, mas sempre dele, diferente de Buldeo, que queria ganhar fama em cima dos outros. Infelizmente, em todo lugar, até em associações maravilhosas como as que nós conhecemos, existem pessoas assim, mas temos que ser mais Mowgli, ou seja, mais verdadeiros. Eu espero que você tenha gostado dessa análise sobre a personalidade de Buldeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação e deixar o seu like, porque é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para nós. Deixa aí nos seus comentários o que é que você acha de pessoas como Buldeo. E na sua alcateia, no seu grupo escoteiro, há pessoas como Mowgli? Pode deixar aí no seu comentário. Não se esqueça, o chefe Cláudio está aqui, o Aquela Cláudio, trazendo para vocês sempre algum conteúdo que os interesse. Somos do mesmo sangue, tu e eu, melhor possível.